Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aí nos acompanhando, cá para nós, volta à cena. Primeiro final de semana pós-eleição, com um furacão horroroso passando pelos Estados Unidos, com Edilane Araújo, a jornalista apresentadora, completando 60 anos. Repara que nenhum assunto tem a ver com o outro, viu? Josival Pereira, que está aqui com a gente, sem Fernanda Albuquerque, teve um probleminha em casa com a filha, foi levar para o médico, não pôde estar com a gente, mas a gente vai ficar aqui lembrando das opiniões, da passagem dela pelo Cá Pra Nós e, é claro, abordando os assuntos que ainda estão muito em voga. Tem furacão nos Estados Unidos, mas também tem furacão na política. Exatamente. Tá certo? Tem furacão na vida das pessoas aqui na Paraíba. E na avaliação pós-eleição, pós-primeiro turno, porque na Paraíba vamos ter 2 segundos turnos, né, que era bola cantada, assim com medo, achando que podia ser resolvida em João Pessoa logo no primeiro turno, mas foi quase isso, né, Josival? João Pessoa teve 2 momentos. No começo da campanha, se você falasse em primeiro turno, era uma heresia, né? Eu lembro que teve algum assessor de Cícero que inventou de dizer, vamos ganhar no primeiro turno, e levou um cacete. Uma paulada. Uma paulada. Não foi uma cadeirada, não. Não, uma cadeirada, não. Foi cacete mesmo, por tudo quanto é lado, que era louco falar em primeiro turno, com tanta candidatura, com tanto não sei o que. E aí, lá na frente, as pesquisas foram dando essa possibilidade. Isso. E aí chegamos à reta final da campanha, com quase todo mundo acreditando que ia ser no primeiro turno. Quase todo mundo acreditava. Ali no apagar das luzes, Rui Carneiro começou a divulgar que não era, que ia ter no segundo turno. Na véspera da campanha, quase na véspera da campanha, os advogados de Queiroga entraram... Da eleição, né? Da eleição, do primeiro turno da eleição. Os advogados de Queiroga entraram com uma reclamação tentando proibir uma pesquisa, que seria a pesquisa da Rede Paraíba de Comunicação, que todo mundo espera essa pesquisa, e aí acendeu a luz que também o pessoal de Queiroga estava imaginando que pudesse ter segundo turno. É tanto que na manhã do domingo, nos comentários que eu fiz aqui na Tambaú, na Rede Tambaú de Comunicação, eu já dizia, olha, não estranhem se o segundo colocado for Queiroga, mas eu não falava ainda em segundo turno, porque realmente as pesquisas estavam... que não teria. Não teria. Isso. Sim, mas terminou que aconteceu isso. De fato, só na última terça-feira é que eu consegui fazer escrever um texto mais analítico, mais profundamente analítico, publiquei no T5 na última terça-feira. Você dá uma olhada agora aí, depois do Cá Pra Nós, né? Em que eu tento explicar o que é que aconteceu, João Pessoa. O que é que aconteceu na reta final. O que aconteceu foi a definição, a mudança do voto dito conservador, de direita conservador, bolsonarista. Vamos pegar aqui, que é esse voto que tem uma estatística que foi publicada, inclusive no Globo, mostrando que desde de 2014 esse tipo de eleitor ele se define na véspera, um bom contingente, né? Se define na véspera no eleitor que tem o que altera, tem deixado os institutos de pesquisas meio assombrados, porque todo mundo diz que são os institutos que estão errando. Na verdade. Mas na verdade os institutos tal. Então você vê, teve uma assim, ó, só para lembrar aqui, com Aécio Neves, ele aumentou 7 pontos percentuais. Com Bolsonaro, na primeira eleição, aumentou 8 pontos percentuais. Com Bolsonaro, na segunda eleição, aumentou 6 pontos percentuais. Entre a pesquisa inicial, a pesquisa do sábado e a pesquisa e o resultado das urnas. Sim. Tem o movimento, estatisticamente, o movimento se repete, tem o mesmo padrão, o mesmo horário, o mesmo período, a mesma direção. Então, os analistas políticos estão começando a entender que a pessoa tem um voto envergonhado. Não sei um voto envergonhado. É uma forma de comunicação que esse eleitor tem, que é própria, que é mais ou menos a comunicação de corrente. É a comunicação que ocorre nas igrejas evangélicas, que concentra o voto. É uma onda que acontece final, né? Entre eles. Então, veja bem, Cícero tinha lá atrás na pesquisa 38%, 40% do voto de Cícero era eleitor de Bolsonaro. Uhum.
Quem foi tirar de Cícero? Só quem podia tirar de Cícero era Queiroga. Marcelo. Era Marcelo Queiroga. Tirando de Cícero, o que é que faz? Provoca o segundo turno. A diferença entre a pesquisa e a eleição de Marcelo foram pouco mais de 8 pontos percentuais, o mesmo padrão do que as estatísticas levantaram com diversos outros candidatos. É uma explicação. Você não acredita que na reta final, com a prisão da primeira-dama, houve um estrago junto ao eleitorado que foi para Cícero? Porque disse, não, vou votar em Cícero, vai acabar logo no primeiro turno, não sei o quê, aí de repente teve um choque. É possível que tenha ajudado esse eleitor de Bolsonaro sair. Sim. Mas veja bem, eu pedi tem um amigo que faz análise de redes sociais, e era o que se tinha, e ele fez uma análise de menção dessa história de rede social entre a prisão e o dia da soltura, depois da soltura de Laura Emília. Sim. E tinha dado realmente muita menção, mais de 4 milhões de menções da palavra Laura Emília, prisão e tal, deu nas redes sociais. Só que, curiosamente, a maioria não era negativa, a maioria era até positiva, era entender solidária, solidária, que houve injustiça. Não houve pesquisa para isso, mas é interessante. Você fala dessa questão do bolsonarismo e a gente enxerga isso no Brasil todo, né? A polarização continua existindo e houve uma reação. No primeiro turno das eleições, até que não houve a polarização que se esperava. Isso. Mas houve a manifestação dos dois lados, onde foi trabalhar, trabalhou e deu efeito. Isso. A polarização acho que vai vir um pouco agora no segundo turno. Porque é curioso também, aqui cá para nós, assim, bem cá para nós. Bem cá para nós. Eu fiquei olhando muitas as análises, aí o pessoal dizendo, a direita ganhou, a esquerda perdeu, não sei o quê, aí bota logo a direita como se fosse bolsonarista, bota toda a esquerda como se fosse lulista. E essa eleição, ela revelou um fenômeno que é interessante, que talvez já seja latente no Brasil há muito tempo, é de sair dessa polarização, certo? Isso. Há um cansaço. Há um cansaço dessa polarização. O resultado das eleições foi de centro. Não foi de centro-direita, nem foi da esquerda bolsonarista, o PL... Não foi dos extremos, né? PL foi uma coisa mais... O PL de Bolsonaro, com maior volume de recursos, esperava eleger 1.000 prefeitos. Elegeu pouco mais de 500. Tá? Uhum. O PT que teve um acréscimo, o PT que tinha saído muito baixo em 2000 na eleição passada, mas elegeu. Agora, aí quando você vai ver, o partido que teve mais votos, mais prefeitos, foi o partido PSD, de Gilberto Kassab. Gilberto Kassab é esse misterioso do centro, cá para nós. Ele tem 3 ministros, o partido dele tem 3 ministros no governo Lula, e ao mesmo tempo ele é secretário do governo de São Paulo, tá? Do governo de Tarcísio Freitas. E ele assume claramente que o partido PSD é de centro, nem é esquerda, nem é direita, e ele negocia. Onde for bom para ele, onde ele achar que negocia com a direita, ele negocia com a direita. Onde achar que é com a esquerda, é com a esquerda. Me fala uma coisa, a eleição para mim trouxe muitos legados, né? Quer dizer, trouxe muitos aprendizados. O aprendizado Pablo Marçal, em São Paulo, porque todo mundo falava, todo mundo sabe, todos os especialistas entendem que as redes sociais têm um papel muito importante dentro de qualquer processo no mundo, não é nem no Brasil. Mas, efetivamente, algo assim tão impactante não tinha acontecido aqui para poder a gente enxergar. Dizia, porque Bolsonaro usou, porque Trump usou lá nos Estados Unidos. Ele sabe, mas na dimensão de Pablo Marçal, não. Então, foi, para mim, sacudiu assim, olhe para frente, as redes sociais são fortes e tem que se olhar para ela com muito cuidado. O outro, usando rede social numa velocidade menor tal, mas a gente enxergou com mais visibilidade esses candidatos, né? Porque uma coisa é você pagar na televisão usando os horários que são destinados pela Justiça Eleitoral, que nem sempre são fortes, são suficientes para poder a gente mandar a mensagem. Mas eu vi, por exemplo, a campanha do PT em João Pessoa.
Luciano Cartacho com 2 gestões que foram aprovadas, ele saiu, eu me lembro, 70% de aprovação, né? Aí foi para uma eleição de deputado estadual, teve uma... eu até quis na época, assim, não, é porque ele deve ter distribuído voto, não sei. Agora, teve essa participação, aqui você, são 2 perguntas para você, aqui você justifica a eleição tão, vamos dizer assim, dentro desse parâmetro, nosso querido Marcelo foi na frente, Rui foi na frente, Cícero foi na frente e Luciano ficou lá atrás. Por que essa performance tão fraca em relação aos 2? E essa questão do São Paulo, que está dividido, está totalmente dividido, um terço. Tá ali, né? É uma brincadeira que a gente tá. Você se lembra uma vez que eu disse aqui que São Paulo capital, né? Os paulistanos eram meio malucos na hora de escolher candidato. Você se lembra que eu disse assim? Saiu de Jânio Quadros para Luiz Erundina, de Luiz Erundina para um zigue-zague, né? De Maluf para Marta Suplicy, de Marta Suplicy para Caçamba. Lembra daquele Pita? De Pita. É assim, essa maluquice. Mas assim, veja bem, tem duas coisas para eu dizer assim. Eu acho que as redes sociais, ela tem provocado a cada eleição impactos que você até nem espera. Mas só, e aí é preciso a gente registrar, que quando chega na outra, o cara já tem que inventar um modelo diferente, porque aquele modelo que ele... É a agilidade dela, aquele né? modelo que ele fez na campanha passada não funciona. Não está valendo, não. Então a forma como o primeiro que usou internet e redes sociais em campanha eleitoral foi Barack Obama, lá atrás. Forma romântica, a juventude participando, arrecadando $1, tá, para a campanha dele, foi fantástico. Barack Obama ganha por ali. Quando é na outra, ele já não pode fazer mais isso, ninguém pode fazer mais isso, porque todos já sabem. Bolsonaro usou a história de impulsionamento em grande escala, de massas, né, para poder fazer a campanha eleitoral. Era a mensagem e essa mensagem propagada para todo mundo coletivamente. E aí, resultado, a justiça entrou, quando foi na outra eleição para presidente, ele já não pôde usar daquela forma. Já foi outra situação. E agora chega Pablo Marçal com outra ideia, que é a ideia do corte... Do recorte, e isso impulsionado por outras pessoas, por outros influencers que não ele. Isso. E aí deu um resultado inicial, mas se a gente também for olhar... Furou a bolha, José. Furou a bolha, mas Furou a bolha, deixou os tradicionais tontos. Mas se você não for ganhou, olhar, mas... se você for olhar, também o resultado só chega a 30%. Houve um enfrentamento. É bom, é um impactante, Muito provavelmente essa história de Pablo Marçal não funcione para presidente da República. Talvez não, tem que ter evolução. Claro, no processo então, de tecnologia então, são processos mesmo. E assim, agora, chegou, essa história da internet chegou definitivamente, é tanto que as campanhas aqui nas grandes cidades foi muito pouco de rua e muito mais de rede social, tá? Então, agora, os modelos... O que barateia, né, inclusive. Os modelos que vão ser feitos, você não sabe, enfim, o que vai acontecer. Então, Pablo Marçal, para mim, foi um ensaio que não deu certo, que não vai dar certo. Eu acho que vai... Deu certo. A gente tem que entender o outro lado. Não passou, não chegou lá. E acho até que não era para chegar mesmo, não. Muito novo, muito cheio de ideias que a gente não está habituado a isso aí. Mas furou uma bolha que era só dos tradicionais, com guetos que só com tradição chegavam lá. Mas mostrou que tem um caminho. Talvez se ele não tivesse sido tão exasperado, não tivesse botado o pé pelas mãos, pela agilidade, pela achando, eu acho, deu errado. Mas dessa forma, veja bem, furar a bolha já tem, por exemplo, eu vou dizer aqui, Pastor Sérgio na campanha do Senado furou a bolha. Pastor Sérgio, o partido dele não tinha tempo, televisão não tinha nada, e ele foi o mais votado. Essa história de furar a bolha pela internet veio por outra Deu certo agora. Deu certo agora. Ou você acha que não teve o papel do Pastor Sérgio dentro da... Não teve, mas eu acho que o que funcionou não foi ele pessoalmente. Ele ajudou, mas não foi ele não. Mas vamos aqui. Vamos lá. Para aí. Eu estou estudando ainda, aqui para nós, eu estou estudando muito profundamente. Eu tenho feito essa pergunta, o que é que aconteceu com o Luciano, tá? Eu tenho feito muito essa pergunta. Então, a minha pergunta é outra ainda. Onde Luciano perdeu o contato
com o eleitor. Isso. Onde houve a ruptura, né? Houve a ruptura, onde houve o desvosto de Luciano com o eleitor. E por que aconteceu? Por quê? Porque Luciano teve 2 vitórias boas, excelentes. Muito boas. Muito boas. Luciano venceu enfrentando Cícero e Maranhão. Isso. E Ricardo Coutinho, governador do estado com a força total e Estela. Então, as 3 principais forças do estado, e não era Luciano. Luciano vem mais do que fura a bolha. Tira vitorioso em 2012. Uma vitória fantástica. Claro que ele teve a aliança com a Agra, que lhe deu estrutura, lhe deu suporte ali na prefeitura. Então foi talvez um gancho e tal. Mas foi uma vitória crescente, espetacular. Em 2016, ele vem e ganha também de Ricardo Coutinho e ganha respaldado na boa gestão. Respaldado na boa gestão. E sai com uma boa gestão. E ainda hoje, essa semana todinha, eu fico conversando e conversando com as pessoas a semana toda, e eu vejo o cara do posto de gasolina, o cara do aplicativo, transporte por aplicativo, assim, mas Luciano teve uma administração tão boa. Quer dizer, há uma certa perplexidade. O que foi que aconteceu? E aí eu estou juntando peças, tentando juntar peças, mas eu estou me convencendo que foi uma sequência de pequenos erros políticos de Luciano, ou pequenos erros que se transformaram grandes. Um deles me parece que ele não conseguiu, foi sair do PT, naquele momento talvez fosse preciso, mas ele saiu para um partido PV, no caso. Não, ele saiu direto para o PSD de Kassab. Sim, foi. De Kassab, então foi uma mudança radical. E ali ele fez uma crítica ao PT, colocando o PT na história da corrupção, por exemplo, que até hoje gera problemas na sua volta ao PT. Cristal, partido, não consegue emendar. Então isso lá na frente tem consequência. Ali ele fechou portas e janelas do Partido dos Trabalhadores. Então, aí, veja bem, um erro ali que ele perde, então, a confiança de um segmento social. Do PT base, PT base esquerda, né? Aí vem depois, o que é que vem depois? Vem a escolha, ele tinha condição de ser candidato a governador, ficou na prefeitura, lançou um irmão, então uma pessoa da família. 2 anos depois lançou outra pessoa que é cunhada da família. Talvez sejam 2 pequenos erros. Você não acha que Ricardo Coutinho teve papel Eu acho que difícil, também teve, não? eu vou chegar lá. Então são mais 2 erros políticos que eu acho que vai somando. Aí, veja bem, a volta ao Partido dos Trabalhadores de uma forma por cima, sem base, sem engajamento. Voltou imprensado. Aí, essa volta ao PT lhe prejudicou na eleição para deputado. Ele não teve espaço no PT para deputado. Sim. O PT tirou as vantagens dele e ele tira uma votação insignificante para deputado. Para a envergadura que ele teve e aqui ele vai colocando. Aí vai a candidatura da forma como foi escolhida, por Ricardo, imposta de cima por para Ricardo, baixo, né? De fora para dentro. E né? aí ele faz uma aliança sem as bases do PT, o PT não participa da campanha, e a campanha é basicamente ele e Ricardo Coutinho. Então os dois se somam ali. Então a soma desses erros todos, no meu entendimento, acabaram foi captada pelo eleitorado. Do ponto de vista político, ele não está conseguindo entrar, não está conseguindo furar o cerco que foi colocado. Rui, eu estou tentando também entender Rui. E durante a campanha eleitoral, ele vinha dar umas entrevistas e eu fazia questionamentos internos, assim, Rui, você não acha que o seu tom está muito agressivo, não? Ele fazia, não. Eu dizia assim, eu tenho visto pesquisas e entendo que o eleitor não gosta de tom agressivo. Raivoso, né? Raivoso. Vi essa semana no rádio alguém dizendo isso. Um ouvinte ligou para a rádio e disse assim, o cara perguntou, o locutor fez, o que é que houve com o Rui? Aí o cara ligou, não, é porque ele era muito, esculhambava demais, quer dizer... Eu arreletei. Agora, eu acho que Rui teve outra coisa, fez uma leitura errada da conjuntura política e administrativa de João Pessoa. Você vê? Ele fez uma campanha como se João Pessoa, a gestão de Cícero, fosse terra arrasada. Cícero tivesse num grau de
de desaprovação tão grave que era preciso... Que não estava. Né? Que era preciso você vir dizer, tem que mudar tudo aqui, esse prefeito, vamos acabar, tem que... E aí a leitura era outra. Cícero tinha recuperado, tinha uma gestão aqui que... Mostrando obras, né? Tal, a parte da população e tal. E aí, mas o que é que significa isso? A oposição tem que falar. Não, veja bem. Campina Grande. Johnny Bezerra escolheu um slogan para a campanha, embora a lei tenha batido nos Cunha Lima forte, mas ele escolheu um slogan para a campanha que respeita o que chegou até agora. O que é que ele diz? Ele faz, é assim, mudar para melhorar. Então, se você quer mudar para melhorar, você reconhece que tem uma coisa que está boa, só que você vai propor melhorar. Você não diz que aqui não existe nada. Eu estou terra arrasada, eu quero construir do zero. Mudou, eu quero melhorar. Eu não posso desconhecer uma realidade. Certo? Então, acho que pode ter sido um grave erro de Rui. Isso. A gente vai tá terminando o programa de hoje, o diretor está aqui falando o tempo todo, e a gente falou de parte dos participantes do pleito eleitoral aqui em João Pessoa. No próximo Cá Pra Nós, vamos conversar sobre Cícero e esse embate. Né? Verdade, ainda dá tempo. Com o Marcelo Queiroga vai dar tempo. Vai dar tempo. E aí a gente entra também numa incursão lá em Campina Grande, para falar um pouquinho da gestão de Bruno Cunha Lima, com essa chegada do Johnny, que vão para o segundo turno, e a gente vai avaliar também com vocês, claro que dentre outros assuntos. Não é isso? Claro que a gente não consegue falar tudo aqui Cá Pra Nós, mas tem assuntos que era para Estela Bezerra ficar fora, perder as eleições. É outra coisa que eu queria falar. Mas significativa. Lá em Campina Grande, Ronaldo Cunha Lima Neto ficar fora, perder. É significativo. Porque Cássio fez abraçou 15 dias de campanha. Glória Cunha Lima saiu E a gente vai mostrar os porquês. Porque não é pura e simplesmente porque abraçou a causa desde o começo. Pelo menos das conversas que eu tive lá atrás. É muito difícil porque como é que se diz? O coeficiente eleitoral é muito alto e vai ser difícil para uma pessoa que é nova, que ainda não tem uma atuação tão forte e tal, mas vamos tentar. Foi uma aposta, né? Não deu certo, mas eu acho que pelo menos credenciou alguém da família para lá na frente ir, porque não foi tão desprezível a votação assim. 3.003, 3.001 votos. Voto que tem gente lá que entrou sem essa mas para a votação. história de Campina Grande e dos Cunha Limas, eu acho pouco, eu acho um sinal, os Cunha Limas precisam acordar para um pouquinho, porque eu acho que a história... Bom, mas a Cunha Lima, Bruno, Cá Pra Nós, da semana que vem. A gente vai agradecendo a sua presença aqui na semana que vem com o Fernando Albuquerque, trazendo a leveza, né, da mulher para o nosso encontro. A gente volta com mais um Cá Pra Nós. Até lá!